Vamos para o nosso mito 2. Verdade ou mito? Gente, quem acompanhou os stories do Instagram já tá sabendo qual é, né? Então tá, quem tá aqui e acompanhou lá já sabe. Vamos passar pro pessoal daqui agora. Olha só. O réu pode ser citado no dia da audiência quando a audiência for de conciliação. Verdade ou mito? Gente, é um mito. Ainda que a audiência seja de conciliação, o réu não pode ser citado no dia da audiência. Inclusive, essa prática, esse ato, é considerado como cesseamento de defesa e causa de nulidade de ato processual caso ocorra a audiência, tá? A lei, ela dispõe de prazo para todos os atos processuais. Por quê? Por que isso? Porque a parte é leiga. Quem conhece de processo é advogado, é juiz. A parte ela é leiga. Ainda mais no caso do réu. Por que ainda mais no caso do réu? O autor, gente, ele já se consultou com o advogado antes de entrar com a ação. Ele já conhece os seus direitos. Ele já conhece as consequências daquela ação. Ele já estudou, já foi informado sobre aquilo. O réu não. O réu está sendo pego de forma desprevenida, né? O réu, ele tem que ter o direito de escolher um advogado, de conversar antes sobre aquele assunto, aquela causa, de entender como a causa funciona, como a audiência funciona, quais as consequências do acordo, de entender, inclusive, a ausência de recurso em caso de realização de acordo. E para isso ele precisa de prazo, ele precisa de tempo para se preparar, para conhecer seus direitos, para decidir com calma, né? Então tem que ser permitido esse prazo para o réu. Vamos falar de prazos. Olha só. Lá no artigo 334, vê se a memória tá boa aqui, gente. Na minha colinha a memória tá boa. Diz que o réu ele tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência, tá? Michele, mas nós temos o juizado especial, a lei lá é diferente. Lei 9.099 de 95 é diferente mesmo. A lei do juizado não prevê prazo mínimo para citação aí para audiência. E aí o que o CPC fala? Nos casos em que não houver prazo, o prazo é de quanto tempo? 5 dias. Se a lei do juizado é omissa, a gente aplica o CPC de forma subsidiária. E aí o CPC vem dizendo, então, que o prazo é de 5 dias, o juizado tem que ser citado com 5 dias mínimos, né? De antecedência para audiência. Tá bom. Michele, nós temos as ações de alimentos. Temos sim. Ações de alimentos, o rito é um rito mais célere, também uma lei especial. E aí nós temos então o artigo 695 do CPC, que fala em antecedência mínima de 15 dias. Nós temos lei para isso, né? Pois então, gente, essa afirmação é um mito e ela não deve ser aceita pelo advogado, sabe por quê? Quando a gente passa a aceitar que coisas assim aconteçam sem aplicação da lei, isso vai virando um costume. E tudo aquilo que a advocacia começa a permitir que aconteça, vai virando aceitação, vai virando costume e nós vamos perdendo direito por aceitar os mitos. Olha a importância da gente conhecer os mitos, para que a gente não perca os nossos direitos, porque aquilo vai virando uma verdade que contraria a própria lei. Olha só, olha como chega, né? Ao limite que tudo isso chega, tá? Quantos e quantos clientes, eles não chegam nos nossos escritórios desesperados, porque eles acabaram de ser citados, ou na véspera, ou no dia da audiência, sem saber nada que acontece, o que está acontecendo, sem ter visto o processo, né? Sabe quando é que isso acontece muito, principalmente na questão de alimentos? No recesso forense. O advogado pede para morrer, gente. No recesso forense, às vezes você está lá no meio das suas férias, a situação assim acontece, tá?
Agora você já sabe argumentar, você sabe fundamentar a sua defesa, você sabe requerer a aplicação do direito de forma correta, de forma que não prejudique o cliente aí, para não ter, por exemplo, uma revelia. Né, galera? Nós precisamos entender e desmistificar esses mitos para a gente não chegar ali esbaforidos em audiências por muitas vezes, desprovidos de conhecimentos dos fatos e até da própria causa, porque a gente simplesmente não teve tempo ali do estudo, do aprendizado, aquele tempo prévio que a lei dá por motivos óbvios, ok? Me digam aí, gente, vocês achavam que essa possibilidade de citação no dia da audiência era possível, no caso de conciliação, que isso era um mito, que isso era uma verdade? Me digam aí, respondam.